muita gente falando a respeito de laser e lib. Tá? Não existe laser e lib. Existe técnica ILIB utilizando laser de baixa potência. Então, ILIB é o chamado soro de luz. Isso é uma sigla que significa Intraluminal Laser Irradiation of Blood. Então, irradiação intravascular do sangue com laser. Você vê aqui o paciente está com a veia puncionada, tem um catéter de fibra ótica acoplado dentro desse catéter, dessa punção venosa, irradiando a veia, tá? O sangue venoso desse paciente. Então, ILIB é soro de luz. Tá? A técnica que nós utilizamos no Brasil é a técnica ELIB, é a técnica Extraluminal Laser Irradiation of Blood. Eu tenho insistido muito nessa questão de mudança de conceito, mudança de denominação, utilizar a denominação correta, porque nós somos médicos, nós somos difusores de saúde. Então não dá para a gente começar expondo ideias, expondo conceitos e dando nomes errados para as pessoas utilizarem. Tá? A técnica utilizada é extraluminal, é uma técnica transdérmica, então é ELIB. E a técnica ELIB, ela pode ser utilizada assim. Aqui eu estou fazendo a aplicação de um protocolo, aqui a gente vê o retroespalhamento, tá? Vai dar na minha mão. Tá? Aqui, um outro equipamento que é utilizado no Brasil, é uma caneta única. Tá? Então, isso aqui pode ser utilizado para protocolos ELIB. Né? E qual é a função da laser terapia ELIB, Augusto? Como é que ela age? O que ela faz? Bom, ela vai agir num grupo químico que Gomberg identificou em 1900, chamados de radicais livres. Radicais livres são espécies químicas altamente reativas que têm um elétron não pareado na sua última camada. Então, essas espécies, elas vão chegar no seu tecido e vão roubar um elétron do seu tecido. Porque elas precisam para alcançar equilíbrio, para alcançar neutralidade. O problema é que aquele tecido seu que teve a perda de um elétron, tá, para os radicais livres, vai envelhecer e morrer mais rapidamente. Tá? Quando eu comecei a pesquisar radicais livres, eu achei um negócio bem interessante. Né? Aqui são radicais livres, jovens destinados ao avivamento. Né? E tem inclusive o radical livre Pink, né, que é um grupo de radicais livres só de meninas. Tá? São grupos de evangélicos que têm esse nome aqui. Tá? Mas, falando sério, né, existe uma relação muito grande entre radicais livres e organismo. Todas as vezes que você estimula a produção energética, a melhora de performance dentro do corpo, tá? Que você aumenta o trabalho mitocondrial, você está estimulando a produção de radicais livres. Isso é condição sine qua non. Mitocôndria aumentou a função, vai gerar radicais livres. Do mesmo jeito que a exposição a alguns intoxicantes, a toxicidade ambiental, tá? A estresse, a radiação ultravioleta, tá? Tudo isso aí vai gerar radicais livres que dentro do organismo podem causar lesão ou não, dependendo do nosso sistema de defesa. O nosso sistema redox tem que estar em boas condições. Tá? Enzimas, proteínas, varredores de espécies reativas de oxigênio. Então, o grande lance é atuar no equilíbrio, tá, da agressão contra o sistema antioxidante, contra o sistema redox. Tá? E para isso a gente pode usar algumas terapias auxiliares. Veja, isso aqui é uma célula. Um lado todo detonado, o outro lado normal. Esse lado que está normal, ele tem antioxidantes protetores. O outro lado está recebendo agressão de radicais livres, mas não possui antioxidantes. Por isso, a membrana celular está danificada. Então, essa agressão pode vir de radiação ultravioleta, poluição ambiental, estresse, dieta inadequada, tá? Refrigerante, cigarro, álcool, né? Carboidratos refinados. Então, essas substâncias são altamente agressivas e geradoras de grande quantidade de radicais livres dentro da fisiologia e dentro do organismo. Então, nos radicais livres, tá? Eles vão ocorrer por redução tetravalente
do oxigênio molecular. Tá? Então nós temos aqui superóxido, hidroxiperoxila, peróxido de hidrogênio, hidroxila. Dentro dos radicais livres, superóxido, O2-, hidroxiperoxila, HO2, e o radical hidroxila, OH, superóxido. Ele ocorre em quase todas as células aeróbicas. A ativação leucocitária que ele vai causar é a nível de neutrófilos, monócitos, macrófagos e eosinófilos. Vai ter baixa reatividade em soluções aquosas. Radical hidroxiperoxila, né, é a forma protonada do radical superóxido. Ele é mais reativo que o superóxido e tem mais facilidade em destruir, em iniciar processos de lipoperoxidação, de lesão de membranas biológicas. A forma seguinte, que é o radical hidroxila, é a forma mais reativa em sistemas biológicos, tá? E que em combinações com alguns metais vai ter alta capacidade de geração de radicais livres, gerando inativação ou mesmo mutação a nível de DNA. A hidroxila, ela inativa proteínas de membranas celulares, enzimas e, a nível de ácidos graxos, tem alta capacidade de causar lipoperoxidação. O peróxido de hidrogênio, ele não é um radical livre, porém, ele é altamente reativo. Ele possui um potencial deletério muito grande. Atravessa a camada lipídica, pode reagir com membranas, por exemplo, de eritrócitos, tá? Com proteínas ligadas ao ferro, e tem uma capacidade citotóxica muito elevada. Tá? 10 a 1000 vezes na presença de hemocromatose transfusional, por exemplo. Então, um paciente com uma inflamação importante, um paciente muito agredido, um paciente com uma alta geração de radicais livres, na transfusão ele pode gerar um processo de agressão fisiológica somente pela reatividade do peróxido de hidrogênio que está sendo produzido com o ferro da transfusão que ele está recebendo. E essa citotoxicidade pode variar de 10 a 1000 vezes. Tá? Existem maneiras de tratar isso aí. Uma delas é através da utilização da técnica ELIB. Tá? Então, patologias relacionadas com Reactive Oxygen Species, com espécies reativas de oxigênio. Envelhecimento, mutação, câncer, aterosclerose, lesão por toxicidade do oxigênio, tá? No pulmão e na retina, lesão pós-isquêmica e lesão de reperfusão cerebral, cardíaca, dermatológica, pâncreas, fígado, intestino, tá? Articulações, músculos, todos esses tecidos podem sofrer esse tipo de lesão. Lesão pós-concussão cerebral e pós-hipertensão intracraniana, síndrome demencial, disfunção renal pós-transplante, artrite reumatoide, hemocromatose, doenças autoimunes, toxicidades decorrentes da exposição a xenobióticos. Tá? Então, todas essas reações podem ocorrer por acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Aqui, o esquema de lesão da membrana eritrocitária por sobrecarga de ferro, que pode ser modulada pela presença da superóxido dismutase, que o laser preserva e otimiza. Tá? Então, a gente, sem essa superóxido dismutase, vai ter desnaturação da hemoglobina e formação de corpúsculos de Heinz. Então, é uma agressão muito bem definida do ponto de vista bioquímico e do ponto de vista fisiológico. Em 63, Mester começou a utilizar lasers de baixa potência para cicatrização de feridas e úlceras. Tá? Os russos viram seus trabalhos, acharam extremamente interessantes e, baseados nos trabalhos de Mester, desenvolveram a técnica ELIB, a técnica de irradiação intravascular. Tá? E comprovaram as ações dessa técnica na superóxido dismutase, modulando a resposta inflamatória, modulando a cascata de radicais livres, principalmente a liberação da cascata de ácido araquidônico. Então, utilizando a laser terapia na técnica ELIB, a gente consegue modular inflamação crônica de baixo grau, consegue modular
as doenças inflamatórias. Lembra, inflamação crônica de baixo grau é um fogo que arde silencioso e só manifesta sintomas quando há lesão instalada no tecido. Tá? Essa é a definição do Dr. Andrew Luster, chefe de reumatologia do Brigham Hospital, em Harvard. Existem várias patologias diretamente relacionadas aos radicais livres, como Alzheimer, Parkinson, artrite, doenças ateroscleróticas, síndrome de fadiga crônica, retocolite ulcerativa, Crohn, diabetes mellitus, doenças fibromiálgicas, alterações a nível pulmonar, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e muitas outras. Tá? A laser terapia ELIB, ela pode ser utilizada em doenças do sistema respiratório, SARA, síndrome de angústia respiratória do adulto, no paciente entubado, tá? Na doença pulmonar obstrutiva crônica, nas complicações do diabetes, nas doenças cardiovasculares e cerebrais, tá? Nas doenças do sistema vascular periférico e para otimização de cicatrização de maneira geral. Além da utilização em otimização de performance que está sendo começada agora com atletas.